vamos falar sobre uma época fascinante da história europeia, onde gênios e lunáticos, às vezes, eram a mesma pessoa. Entre os anos de 1400 e 1600, a Europa viveu o Renascimento, uma era de arte magnífica, descobertas científicas e também decisões absolutamente catastróficas. Imagine um período onde catedrais majestosas se erguiam enquanto valas comuns da peste se enchiam. Artistas pintavam o paraíso, enquanto cidades inteiras quebravam. A impressora espalhava conhecimento, mas também manuais de caça às bruxas. Era o progresso movido pela superstição, onde reis se achavam cientistas, cientistas se achavam deuses, e a igreja vendia os dois como se fossem produtos. O rei adolescente e sua cruzada desastrosa. Nossa história começa em 1494 com Carlos VIII da França, um jovem de 24 anos que confundiu o destino divino com um plano de férias. Um monge chamado Savonarola sussurrou em seu ouvido que ele havia sido escolhido por Deus para liderar uma cruzada sagrada na Itália. Carlos, que ainda precisava de ajuda para ler seus próprios planos de guerra, achou isso uma ideia brilhante. Ele reuniu 40.000 homens e marchou para o sul, com toda a confiança de um adolescente que nunca ouviu um não. O plano era simples: marchar até Nápoles em 30 dias, derrubar um rei que nunca havia conhecido e voltar para casa como herói. O que poderia dar errado? Absolutamente tudo. A França já estava quebrada por guerras internas, e Carlos não trouxe cadeia de suprimentos adequada, provisões de inverno, nem sequer um mapa decente da Itália. Mas ele não se importava, afinal, Deus era seu fornecedor. Quando seu exército atravessou a Itália, foi menos uma cruzada e mais um desfile da peste. Mercenários não pagos saquearam cidades, camponeses fugiram, fome e doenças se espalharam. E aqui vem a parte irônica. Em sua missão divina para salvar a cristandade, Carlos acidentalmente espalhou uma doença venérea totalmente nova pela Europa. Um presente que continuaria devastando o continente por séculos. A campanha custou 1,2 milhões de libras e não rendeu absolutamente nada. Em um ano, cada centímetro de território conquistado foi perdido. Pior ainda, desencadeou as guerras italianas, um conflito de 65 anos, que destruiu dezenas de milhares de vidas e deixou a França falida por uma geração. Carlos queria a imortalidade, mas só conseguiu infecção. O Papa que transformou o Vaticano em negócio de família, enquanto Carlos fazia sua bagunça, outro personagem entrava em cena. Em 1492, Rodrigo Borgia literalmente comprou as chaves do paraíso. O conclave papal daquele ano foi menos uma eleição sagrada e mais um leilão, onde cardeais sussurravam subornos como comerciantes. Borgia fez o maior lance, cerca de 5 milhões de ducados, e se tornou o Papa Alexandre VI. Sua filosofia era simples: a igreja existe para enriquecer os Borgia. Ele transformou a salvação em um modelo de assinatura. Pecou? Pague uma taxa. Quer ser bispo? São 50 ducados. Era um sistema de pague para ganhar espiritual, séculos antes das microtransações em jogos. Os números eram impressionantes. Perdão de pecados custava 10 ducados. Nomeação para bispo custava 50. O Vaticano se tornou uma lavanderia para almas, onde cardeais viviam como estrelas do rock, enquanto camponeses eram instruídos a comprar sua saída do purgatório. No centro dessa pirâmide divina estava seu filho, Cesare Borgia, comandante dos exércitos papais, e história de sucesso original do nepotismo. Ele tratava a Itália como um jogo de xadrez banhado em sangue, conquistando cidades e eliminando rivais, tudo financiado com dinheiro destinado a indulgências. Enquanto isso, Alexandre dava festas que teriam feito Nero corar. A frequência aos cultos religiosos atingiu o ponto mais baixo de todos os tempos. No norte, a paciência estava esgotando. Monges alemães escreviam cartas furiosas sobre a ganância de Roma. Menos de 15 anos depois, um monge frustrado chamado Martinho Lutero pregou suas reclamações em uma porta de igreja, dando início à Reforma Protestante. A maior fissura na unidade cristã, em parte causada pela corrupção de Borgia. Alexandre queria fazer a igreja lucrativa. Conseguiu, mas também conseguiu falir sua alma. O imperador que bebia mercúrio, em Praga, no final do século XVI, Rodolfo II de Habsburgo, confundiu envenenamento por mercúrio com iluminação. Ele havia herdado o maior império da Europa, Espanha, Áustria, Hungria, mas em vez de governá-lo, trancou-se em seu castelo para transformar chumbo em ouro. Rodolfo construiu um laboratório pessoal e contratou todo alquimista que conseguiu encontrar. Charlatães, místicos, astrólogos e pelo menos 3 homens que alegavam ter encontrado a pedra filosofal. Ele acreditava que, se compreendesse a natureza profundamente, poderia comandá-la. Ouro, imortalidade e graça divina,
Tudo estava ao alcance. Ele gastou cerca de 3 milhões em ouro, nesses experimentos, o custo de uma pequena guerra. Enquanto isso, o governo real evaporou, exércitos ficaram sem pagamento, o tesouro secou, e tensões religiosas explodiram, enquanto Rodolfo se recusava a escolher lados. O pior, ele cuidava pessoalmente do mercúrio em seu laboratório, inalando vapores diariamente, enquanto misturava poções para a vida eterna. Ele também acreditava que conseguia se comunicar com anjos através de espelhos. O resultado foi menos revelação divina e mais colapso psicótico. Em 1608, seu próprio irmão orquestrou um golpe e tomou o poder sem disparar um tiro. O império estava tão exausto que ninguém se deu ao trabalho de defender Rodolfo. Quando morreu em 1612, meio louco e contaminado por mercúrio, a Boêmia estava paralisada. Em 10 anos, sua negligência cresceria até se tornar a Guerra dos 30 Anos, um conflito que mataria 8 milhões de pessoas. O médico que curava envenenando. E então temos Paracelso, o homem que declarou que a medicina estava presa na Idade das Trevas e pessoalmente a arrastou de volta para lá. Em 1527, esse alquimista suíço invadiu a Universidade de Basileia, queimou livros de medicina no pátio e anunciou que havia descoberto a chave para a vida. Químicos. A dose faz o veneno, disse ele. Um slogan inteligente até você o observar engolir arsênico para provar o ponto. Em vez de ervas e orações, ele prescrevia mercúrio, chumbo e enxofre como metais curativos. Quando pacientes começaram a cair mortos, ele explicava que simplesmente foram purgados muito bem. É uma interpretação criativa de falência de órgãos. Ele viajou pela Europa como um profeta louco, vendendo poções milagrosas e deixando rastros de aluguéis não pagos e funerais suspeitos. Seu tratamento para sífilis, mercúrio líquido esfregado na pele ou injetado na carne. As gengivas das pessoas se liquefaziam e os dentes apodreciam por dentro. Os médicos chamavam isso de a morte prateada. Ele chamava de progresso. Na década de 1540, hospitais em toda a Alemanha relatavam envenenamentos em massa. Morte por remédio tornou-se a segunda causa mais comum de mortalidade, logo após a peste. Quando Paracelso morreu, sua autópsia mostrou órgãos repletos de metais pesados. O homem que prometeu saúde eterna morreu do próprio remédio. A lição do Renascimento: o Renascimento nos ensinou algo crucial. Genialidade sem julgamento é apenas estupidez, com marketing melhor. Foi uma era onde cada grande ideia vinha envolta em ilusão, onde todo visionário deixava um rastro de mortes. Quando a fé encontrou o ego, a civilização tropeçou em seu próprio brilhantismo. Carlos VIII queria a glória divina e espalhou doenças. Alexandre VI queria riqueza e quebrou a igreja. Rodolfo II buscava a iluminação e iniciou uma guerra de 3 décadas. Paracelso prometeu cura e entregou envenenamento em massa. O legado deles? Uma lembrança de que confiança sem competência, visão sem sabedoria e poder sem responsabilidade transformam mesmo os períodos mais brilhantes da história em catástrofes evitáveis. O Renascimento foi magnífico, mas também foi uma masterclass em como o excesso de confiança pode destruir impérios. Qualquer semelhança com os dias de hoje é coincidência ou não? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Curta, comente e compartilhe.